Fui expulso de casa após descobrir que estava em uma seita. Nascer dentro das Testemunhas de Jeová foi, para mim, como ser moldado desde a infância por uma estrutura rígida que não permitia questionamentos. Eu não tive escolha. Cresci acreditando que fora daquela religião não existia nada, afinal, ela se diz a única religião verdadeira, a verdade. Não existia amor verdadeiro, não existia bondade, não existia Deus fora dali. E qualquer pensamento fora disso era imediatamente associado ao diabo, à morte, ao Armagedon. Fui um jovem extremamente dedicado. Um verdadeiro exemplo, segundo diziam. Eu era cotado para ser ancião, um cargo de liderança. Dava palestras, me envolvia profundamente em todas as atividades religiosas, estudava, participava das reuniões, dedicava cada minuto do meu tempo à organização. Era como se eu estivesse vivendo para um propósito que não era meu, mas que, de tanto repetir, acabei tomando como se fosse. Tudo começou de forma silenciosa. As dúvidas não surgiram de um escândalo, de um pecado bíblico ou de um afastamento. Elas vieram dentro da própria rotina, no meio das reuniões, como são chamados os cultos, das pregações de casa em casa, das leituras da Sentinela, revista mensal da própria organização. Eu lia e algo não fazia mais sentido. Não era rebeldia. Era apenas a tentativa de entender. Às vezes, eu via a arrogância com que alguns anciãos tratavam pessoas humildes. O desprezo com que se olhava para quem questionava qualquer ensino da torre de vigia. A maneira como se colocavam acima da Bíblia, como se fossem infalíveis. E aquilo me corroía. Mas eu não podia compartilhar essas dúvidas com ninguém. Nem mesmo com meus pais. Na verdade, especialmente não com eles. Meu pai era ancião. Ele tinha reputação espiritual a zelar. E eu era o filho dele, o reflexo da imagem dele dentro da congregação. Qualquer escorregão meu seria visto como um reflexo direto da liderança dele. Então eu me calei. Só que duvidar em silêncio é como gritar para dentro de um poço. Aquilo ecoava na minha mente, cada vez mais alto. Passei a estudar outras fontes escondido. Livros que não estavam na lista aprovada pela organização. Li autores que falavam sobre a história da religião. Me deparei com documentos que mostravam contradições doutrinárias, mudanças de ensino chamadas de nova luz, que na verdade apagavam verdades antigas. E quando li o livro de Raymond de France, ex-membro do corpo governante, parte do mais alto cargo e que definia as regras e doutrinas nos Estados Unidos, ali eu desmoronei. Eu entendi que não era só minha percepção. Tinha algo muito errado com a estrutura da torre de vigia. Era um sistema que se colocava no lugar de Deus, e manipulava as consciências com medo, culpa e isolamento. Ainda assim, eu tentei seguir. Tentei engolir o incômodo, esconder o que estava sentindo. Mas isso começou a afetar meu comportamento. Eu já não falava com o mesmo entusiasmo nas reuniões. Já não pregava com a mesma paixão. E claro, isso não passou despercebido. Foi quando começaram as primeiras abordagens sutis. Irmãos vinham até mim, perguntando se estava tudo bem espiritualmente. Outros diziam que notaram que meu espírito de serviço estava mais fraco. Um ancião me chamou para conversar. Queria saber se eu estava com algum pecado oculto. Eu disse que não, porque ainda achava que não podia dizer nada. Mas a pressão aumentava. E, aos poucos, meu silêncio foi interpretado como oposição. Dentro de casa, as coisas também começaram a ficar pesadas. Eu tentava conversar com meu pai, mas era como falar com uma parede de concreto doutrinário. Qualquer tentativa de diálogo era interrompida com textos bíblicos usados como arma. Ele dizia: quem começa a duvidar, já está ouvindo Satanás. E minha mãe, mesmo sendo mais afetiva, seguia o que ele dizia. Era o chefe espiritual da casa. Eu comecei a me sentir como um estranho dentro do meu próprio lar. A gota d'água foi uma conversa mais direta. Eu lembro como se fosse ontem. Sentei com meu pai e disse, com todo respeito, que estava tendo dificuldades em acreditar em algumas doutrinas, que certas coisas não faziam sentido. Falei com calma. Pedi ajuda. Mas ele não ouviu nada disso. O que ele escutou foi: estou me afastando da verdade. Naquela noite, ele me chamou de rebelde. Disse que eu estava sob influência demoníaca. E depois de um silêncio amargo, falou: enquanto você estiver pensando assim, você não é bem-vindo nesta casa. Não houve gritos. Não houve drama. Foi apenas seco, frio e definitivo. Eu não dormi naquela noite. Apenas fiz minha mala e saí. Fui expulso com a roupa do corpo e algumas poucas coisas. E assim, com 24 anos que dedicou seu tempo exclusivamente, sem nunca fazerem sido superior por ser fortemente desaconselhado, sem plano de carreira, sem estrutura emocional, sem dinheiro, sem ter para onde ir, eu fui lançado no mundo que me disseram a vida inteira que era do diabo. Eu me senti como um condenado. O chão parecia ter desaparecido sob os meus pés. E o pior, mesmo depois de sair, eu ainda acreditava que a culpa era minha. Durante esse período, enfrentei crises de pânico, depressão profunda e um sentimento de culpa devastador. A doutrina das Testemunhas de Jeová me fez acreditar que o mundo lá fora era do diabo, que as pessoas do mundo eram mais perversas e que eu jamais seria aceito. Foi um processo excruciante desconstruir essa mentalidade. Eu me sentia sujo só por estar fora. Mas nesse caos, aconteceu algo que mudou o rumo da minha vida. Meu irmão, que ainda estava dentro da organização, começou a me visitar. Ele começou a ver, com os próprios olhos, que havia algo errado lá dentro. Foi perseguido injustamente, acusado de ter tido relações sexuais sem nenhuma prova. Tudo baseado em fofocas, intrigas e julgamentos vazios. Quando ele veio até mim, pedindo ajuda, prometi a ele que o que fizeram comigo, não fariam com ele.
Paguei cursinho, cuidei dele por quase 15 anos. E hoje ele é um homem formado, independente, tem seu próprio apartamento, trabalho público e a vida dele foi resgatada. Isso foi uma das maiores vitórias que tive. Mas esse apoio ao meu irmão gerou ainda mais vergonha na minha família. Eles deixaram Belém do Pará e foram para o sul do país. Cortaram totalmente o contato. Nem quando meu irmão se casou me chamaram. Só lembram de mim quando precisam de dinheiro. E um dia, frustrado, eu disse, dessa vez, quem vai ajudar é a família de vocês. Eu não sou mais da família de vocês. Perdi a voz que desprezei em vida. Porque a torre de vigia dizia que familiares fora da religião eram domínio de Satanás. Eu os maltratei, não pedi a bênção, e quando tentei reparar, já era tarde demais. Mas encontrei acolhimento no restante da família, tios, tias, primos. Eles me abraçaram sem julgar. Reconstituí minha família no Nordeste, e todos os anos volto para recarregar minhas baterias afetivas. Ainda assim, o trauma psicológico persiste. A culpa, a opressão, os gatilhos. Eu tive fobia social por anos. Tive que reaprender a viver. Tive que me libertar da crença de que tudo aqui fora era mundano e, por isso, perigoso. A mente de uma testemunha de Jeová parece uma ambulância, a sirene nunca para. Tudo é errado. Tudo é culpa. Tudo é pecado. Conseguir me formar foi um processo lento. Mas fui até o mestrado, doutorado, me tornei bacharel em Direito e professor. E não, eu nunca mais voltaria para aquela organização. Porque lá dentro não há estrutura emocional saudável, não há liberdade, não há espaço para pensar. Há apenas medo, vigilância e obediência cega. Hoje, compreendo que o que vivi foi abuso religioso. Controle mental, medo induzido, ostracismo. Perdi amigos, perdi a juventude, perdi a sanidade em alguns momentos. Mas recuperei minha dignidade. Não tenho rancor. Estou aberto aos meus pais, caso queiram sair um dia. Mas sei que não posso fazer nada enquanto eles não quiserem. Eu poderia ter tirado minha vida. Mas não o fiz. E hoje sou feliz. Ainda me assombra saber que muitos jovens estão lá, morrendo em silêncio. Vi uma jovem dizendo em um vídeo que jamais aceitaria uma transfusão de sangue. Aquilo me destruiu por dentro. Eles estão morrendo pelas crenças que não são deles. Por isso, falo. Porque é uma questão de direitos humanos. Ninguém deveria perder a família por sair de uma religião. O ostracismo é cruel. E ele precisa ser combatido. Não quero que a torre de vigia acabe. Quem quiser ficar, que fique. Mas ela precisa rever suas políticas. Precisa parar de destruir famílias. Precisa respeitar as leis dos homens, não apenas as doutrinas dos seus líderes. A você que saiu, eu digo, tenha paciência. Um dia por vez. A vida fora da torre existe, e ela pode ser linda. É desafiador, claro, mas vale a pena. Não se deixe consumir pela obsessão por ter todas as respostas. Não busque uma nova verdade absoluta. Apenas viva. Viva com sabedoria. Viva com liberdade. Viva com amor. E lembre-se, nós vencemos.